E aí o torcedor, gente, vamos ser sinceros, ele tem todo motivo de ficar muito puto. Porque ele tem que escutar depois o Ramon Dias, treinador, chegar na coletiva de imprensa e dizer: o torcedor tem que estar feliz, o torcedor tem que desfrutar. Desfrutar o quê, cara pálida? Desfrutar um jogo ridículo numa pré-Libertadores que quase não passa da Universidade Central da Venezuela? Cara, o treinador ele tem que ter uma certa noção. Ele tem que ter a noção do ridículo. Ele tem que saber o tamanho do Corinthians para dizer que o torcedor tem que estar feliz, passando aos trancos e barrancos contra a Universidade Central da Venezuela. E aí teve que vir o Depay para falar verdades, para falar que o time não podia sofrer gol rápido do jeito que sofreu, para deixar claro que a defesa do Corinthians está uma peneira. São 14 jogos, 16 gols sofridos por essa defesa do Corinthians. E tem uma coisa, viu, Thiago? O Ramon Dias, ele tem que agradecer a Deus. Flávio, só não te contando, na coletiva, ele fala: quer que eu resolva? Eu tiro os 3 bons do ataque e boto todo mundo pra defender. Aí eu não tomo gol de porra. Não é isso. Você viu? Ele falou isso, né? Mas mostra a limitação assim, dele, né? Ele falou assim: ó, se quiser que eu vou arrumar um time diferente, eu tiro o Depay, tiro o Garro e tiro o Wildo Alberto. E aí precisa dele pra quê? Não precisa dele pra fazer isso, qualquer um faz. Precisa pra tirar os melhores e botar back. Ele tem que fazer os jogadores da frente funcionarem, e quando o time não tiver a bola, o time coletivamente compacto, que se organize, trabalhar, claro, que dê espaços, todos trabalhem, que todo mundo corra pra trás. É o que ele tem que fazer, o trabalho é treinar o time pra isso, não é tirar os bons. Ele é muito ruim, ele é muito ruim. Tirar os bons. O Thiago, ele tem que agradecer a Deus já o Yuri Alberto, porque se o Corinthians fosse eliminado ontem, hoje, nesse momento, ele já estava em Buenos Aires. Já está. Eu tô falando, ele e o Emiliano. Nossa, o Tuminha já tinha entrado com o impeachment do Augusto Melo. Com certeza. E o Depay já estava na Holanda. O cara queria matar o Depay. O Depay ficou até fora de forma, ficou gordo, não sei o quê. O Depay que ajeitou o time, que impediu que o time caísse. Agora, é claro que o Depay está fora de forma, ele não teve pré-temporada, ele é um jogador veterano, ele precisa ter tempo para condicionamento. Ia ser um fuso, ia ser um horror. Aquela parte lá como é que é? Da impressora lá do Corinthians, do campo, parece uma impressora. O outro lado ia ter buraco também. Torcida, imagina, os caras estavam malucos. E aí é a tradição do Corinthians, né? Ele já acaba com carreiras de um monte de jogadores com o negócio de Libertadores. Então o que acontecia? Então o Ramon Dias que, nossa, agradeça a Deus. O Yuri Alberto salvou a pele dele e de um monte de gente, até do presidente. E os jogadores ainda tentaram enganar a torcida, né, gente? Foi uma tentativa de enganação da torcida. Vai lá gritar poropopó para parecer que foi uma classificação heróica. Classificamos, fizemos nossa parte e o torcedor não engoliu. É óbvio que o torcedor corintiano ficou brabo ontem. É óbvio que o torcedor corintiano, como disse o Mauro, o torcedor corintiano ontem, como eu, que aqui falei, hoje é para ser 4-0, hoje é para ser 5-0. O torcedor corintiano não foi para ver uma classificação no sufoco. Com certeza o torcedor corintiano, a gente sabe como é que funciona a zoeira, já estava recebendo zoeira de torcedor rival. Cuidado no WhatsApp, grupo de WhatsApp, vai ter vexame de novo, o Corinthians vai me dar alegria de novo. Os rivais já deviam estar mandando isso, gente. Então, o time do Corinthians e o treinador tentaram fazer o torcedor de otário ontem, depois do jogo, porque foi uma declaração que repercutiu muito nas redes sociais. O torcedor ficou muito puto, e com razão. Ele falando, como disse o Vamp aí, que o torcedor tinha que estar feliz, que o torcedor tinha que desfrutar, e dando a entender que o Corinthians está maravilhoso, tipo, há pouco tempo. O Corinthians estava num momento complicadíssimo. Então agora o torcedor tem que desfrutar. Desfrutar do quê? Desfrutar do quê? Que fugiu do rebaixamento? Só o que ele tem que desfrutar é que ele classificou para a pré-Libertadores, que quase jogou fora ontem com vexame, pô. E o Ramon Dias teve a cara de pau de pedir que o torcedor ficasse feliz depois das cobranças, durante e após o jogo. Vamos ouvir aí o Ramon Dias. Nosotros sabemos que estamos en un equipo grande, tiene una historia muy grande, pero yo tengo que felicitar a los jugadores por el momento que estamos viviendo. El momento en todo sentido, en todos los objetivos que venimos cumpliendo.
no hay un objetivo que nosotros, todo el club, los jugadores, no hayamos cumplido. Entonces, los hinchas tienen que estar felices, disfrutar, estar contentos, tienen que estar felices, porque Corinthians cambió, y cambió muchísimo, y va a seguir cambiando, va a seguir exigiendo. La gente exige, el periodismo también. Veo que esta semana se habló mucho de que Corinthians, una vergüenza, cómo jugaron allá, cómo... Esto es fútbol, son momentos, son jugadores, son seres humanos. Hay que entender eso, son seres humanos. Tienen familia, tienen presión. Pero yo le tengo que agradecer muchísimo a los jugadores, principalmente a los jugadores, porque están realmente compitiendo en todos los torneos que estamos jugando. Eso es un orgullo como entrenador, la gente tiene que estar orgullosa de lo que estamos haciendo, todos, el club, los jugadores, todo lo que estamos acá estamos felices porque realmente estamos en un buen camino. ¿Que tenemos que corregir? Exactamente, pero son los riesgos de jugar acá. La gente si pretendía que teníamos que ganar 3-0, 4-0, no, el fútbol es completamente distinto. Ahora ya viene otra competencia importante para nosotros y tenemos que corregir, vamos corrigiendo, así que, pero ustedes no pueden entrar al vestuario. Qué lástima que no pueden entrar al vestuario, porque lo contentos que están los jugadores es increíble. Lo contentos que están ellos por haber conseguido un resultado importante para Corinthians. Pero tenemos que mejorar, por supuesto, principalmente defensivamente. Pronto, Vamp. Era tudo que você queria. Ele falando de los hinchas, maravilhoso. Ele falando que o torcedor tinha que estar no vestiário para ver a alegria dos jogadores. Que loucura, hein? Será que ele viu o mesmo jogo que a gente, Vamp? Ou será que ali da linha lateral ele enxergou outro jogo? Ele ainda foi bom, a entrevista ontem foi boa porque normalmente o Emiliano, os caras perguntam pra ele, Ramon, o time hoje não jogou bem, ficou à beira de não classificar, os torcedores ficaram tensos e no finalzinho fez o gol. Rádio Vampeta de Nazaré das Farinhas. Fiz, aí a menina vai lá, pai, perguntando se Corinthians não jogou bem, tomou sufoco, os índios de Corinthians me encantam. É o que ele fala, é verdade, ontem ainda ele falou. Tem mais aí, Tico, se botar pra ele falar, os caras devem ter aí que é a parte defensiva. Ele falou, se achar que tá muito ruim, eu vou tirar os três lá da frente e meto o time cá pra trás e conserta tudo. Mas o importante é, com tudo isso, né, isso é preparando, a gente tá falando do jogo desse confronto, não foi bem mesmo, passou, tinha que passar sobrando. Não nesse sufoco todo, porque até dos outros clubes, por exemplo, o Boca foi eliminado. Mas o Boca pegou um time mais tradicional do país lá, do Peru. Né? O Bahia pega um time tradicional, o Strongs. Esse aí a gente nunca viu, nunca frequenta, nem Sul-Americana, cara. Então era para ser mais confortável. Tem que ser ao modo Corinthians sofrendo. Aí eu cheguei agora no elevador, todo mundo falando. Cheguei lá ontem em casa, os manobristas, os seguranças, tudo falando, você vê que sufoco, não sei o quê. Parece que é aquilo que o Mauro falou. Você acha que por exemplo assim, se você vai jogar Madureira e Flamengo, ou Noroeste e Corinthians, o cara que vai para Madureira, ele sabe que o Flamengo é totalmente superior e que o Noroeste vai pegar um Palmeiras, vai achar que é superior, já vai preparando, tomara que dê uma zebra hoje aí e tal. Agora, Corinthians e Universidade da Venezuela, o torcedor acho que vai 42 mil para sofrer, para passar esse sofrimento todo, e foi sofrido mesmo. O tempo ia passando, tá 2-2, qualquer falta, os caras caíram no chão, eu digo, vai levar, e o gol sai na onde o Wildo Alberto pega uma bola, ele até erra o passe. Ele erra o passe no contra-ataque, daqui a pouco conserta, os caras que defendem mal, defendeu errado, voltou lá, e aí no cruzamento toma o gol. 3-2. Agora, tá meio contraditório também o Ramon Dias, hein, o Mauro César Pereira? Porque ele diz, os jogadores estavam muito felizes no vestiário.
Os jogadores, o torcedor devia ver como estava o nosso vestiário. Jogadores felizes. Só que o Depay meteu a porrada no time na entrevista depois do jogo. Né? Meteu a porrada, que eu digo, a forma de falar, claro, a metáfora. Ele criticou pra caramba o time na forma de... logo depois do jogo. Então, que felicidade é essa que o Ramon Dias falou? Vai ver, ele não combinou, né, com os jogadores o discurso, porque o Depay, quando ele sai de campo, ele sabe o tamanho do papelão que foi, ele viu a reação da torcida e ele disse o seguinte, vamos botar aí na tela, né, o que falou o Depay, que contradiz completamente o Ramon Dias. Ele diz na declaração, fizemos o que tínhamos que fazer. Infelizmente, fizemos com que fosse difícil a classificação. Acho que não é necessário. Tivemos chances na cara do gol, que tínhamos que estar mais calmos, olhar e ser mais inteligentes nas decisões. Nós cedemos muitos gols fáceis. Temos que trabalhar nisso, ou seja, metendo a boca na defesa. Nos dois lados. Temos que decidir o ritmo do jogo. Não podemos jogar 90 minutos somente atacando. Temos que manter a bola, jogar, fazer o adversário se mexer de um lado para o outro. Cansar os adversários. Nós nos cansamos quando ficamos indo para lá e para cá. Todos temos trabalho a fazer. Ou seja, só criticando por enquanto. Aí ele continua. Tínhamos que vencer hoje. E claro, a pressão estava em cima de nós. Jogamos em casa. Esse tipo de jogo, se não tivéssemos cedido gols, teríamos vencido por 4-0. Mas porque tomamos gols, a pressão vem, o tempo passa e ficamos mais cansados. Temos que ser mais inteligentes em relação a isso. Temos ambições, mas temos que ser humildes. Não podemos esquecer onde estávamos há 6 meses, ou seja, lembrando da luta contra o rebaixamento, dando a entender que pode ter sido um pouco displicente o time. Não podemos agir como se fôssemos a melhor equipe da América do Sul. O Corinthians definitivamente é o maior clube da América do Sul, mas ainda não o melhor. Olha aí, ó, é o Depay metendo a boca, deixando claro aí que tá faltando humildade em alguns momentos. Agora, ele disse, Mauro César Pereira, que poderia ter sido, que era para ter sido 4-0, mas foi 3-2. E aí vem com esse discurso, maior time da América do Sul, mas ainda não é o melhor. Mas criticou, contradisse o Ramon Dias, o Mauro César Pereira. Mas ele não faz parte do time, não é o jogador mais caro do Brasil? Ele também tem que resolver, pô. Quem comenta somos nós, quem fala é a imprensa é a torcida, ele joga, ele tem que jogar, ele faz parte disso aí, isso tudo que ele criticou, ele é o principal jogador desse time que ele está criticando, então entra em forma e joga mais aí, bonitão, é isso aí que ele tem que fazer. Aliás, tem jogado bem pouco, né, para a expectativa criada, não tem feito tanta diferença assim, um momento ou outro, um brilhareco ou outro e tal, mas nada muito especial até agora. Você acha que a fase do Depay é nada demais? Qual a grande atuação dele? Alguém lembra? Assim, qual a atuação do Depay? Assim, nossa, o Depay acabou com o jogo. Um jogo difícil, né? Nem mesmo ontem. E foi ele que resolveu o jogo? Ele decidiu? Momento de dificuldades do time, ele tem aparecido assim? Teve um jogo ou outro que ele apareceu bem, tudo, mas muito pouco. Não tem consistência. Ele pode jogar mais do que isso. Então, acho que também ele faz parte disso aí, né? Agora, tem razão ele na crítica, Mauro? Você acha que todas as críticas dele têm razão? Ele falou de displicência, ele falou que a defesa não pode sofrer gol como tem sofrido, né? Você acha que ele tem razão nessas críticas? Ele falou o que nós falamos aqui. Acontece que nós não jogamos, ele joga. Ele tem que ajudar a resolver, né? Ou então ele está criticando o próprio técnico dele, porque a defesa não tomar gol é o trabalho da comissão técnica, que tem que ajustar o time, tem que preparar melhor a equipe para não ser tão vulnerável, como falamos há pouco. Só que ele faz parte, né? Ele tá no meio. Ele pode ajudar a mudar isso. Agora, Flávio, ele falou que era para ter sido 4-0 o jogo.
Aí eu acho que ele não viu o mesmo jogo que a gente, não é possível. Será que dentro de campo ele não percebeu que o Hugo fez pelo menos 2 grandes defesas? O Hugo falhou no gol, saiu errado, mas fez 2 defesas que garantiram a classificação do Corinthians. E aí o Depay fala que se a gente não levasse gol seria 4-0. É óbvio. Se não levasse gol seria 3-0. O Corinthians fez 3 gols, levou 2, foi 3-2. Agora, é até desmerecer um pouco o adversário depois do papelão que fez o Corinthians. Ele falou 4-0 pro Corinthians, pro outro, porque poderia ter sido pro outro também. Se ele não levasse gol e o Hugo não pegasse aquelas bolas, não foram 6 chutes contra 8? Então, ele poderia ser 4-0 pro outro. Gente, não dá, viu? Eu falo, o Corinthians, ele deveria abdicar da Libertadores. Classificou, ele vende a vaga. É verdade, não classifica. Tá cheio de dívida, vende a vaga, pô. Fala, alguém quer e tal, não dá. É só esse papelão, arruma uma baita crise. Tava tudo bem, melhor campanha do primeiro, né, da primeira fase do Campeonato Paulista. Tá tudo redondinho. Entrou Libertadores, virou um inferno. E a tendência é piorar. A tendência é ficar cada vez pior. É terrível. Aí entra Campeonato Paulista, sossega. Aí já na quarta... Pô, já é quarta-feira o jogo, pô. Ele vai ganhar do Mirassol, vai dar aquela... Vai quarta, toma um pau, já dá confusão de novo, pô. Já vai arrumar confusão. O Corinthians não sabe, abre mão, ó. Não queremos esse tipo de torneio. Ganhar, tem aqui uma vaga, vende-se e tal, empresta-se. Não dá. É só essa confusão toda por causa da Libertadores. É sempre, não é a primeira vez. Eu já vi encher o Morumbi de garrafa, o Pacaembu de garrafa, derrubar alambrado. Nossa, tem de tudo. Atirar tijolo no carro do Ronaldo. Acabaram com a carreira do Ronaldo, fenômeno do Roberto Carlos, numa tacada só. É incrível. Você já teve que se esconder também lá, né? Com Libertadores, essas coisas. Não, eu tava no Rio, eu joguei e fui pra seleção. Quando invadi no Parque São Jorge. Você vê como é que é. Não tava lá, não. É tradição, viu, pilhado? Jogou Libertadores é inferno. Devia abrir mão. Fala, olha, obrigado e tal, vocês são muito gentis, mas eu não quero participar, não, porque é só confusão que o Corinthians consegue. Mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês. A que se deve essa atuação? E aí o Mauro, inclusive, falou, né, que é desorganizado. Mas eu, sendo sincero aqui, eu elogiei muito esse Corinthians nas últimas rodadas do Brasileiro, né? Ficou 9 jogos vencendo, jogando bem. Eu mesmo elogiei aqui o trabalho do Ramon Dias ali naquele final de temporada, com os reforços. Aí no começo dessa temporada fez um bom Campeonato Paulista de atuações, tinham atuações muito elogiadas esse Corinthians. Por que vocês acham que de repente deu uma queda? Por que vocês acham que na Libertadores o Corinthians foi um mico? Se o Corinthians, desde o fim do ano passado e o começo desse ano, vinha sendo elogiado, 9 vitórias consecutivas no Brasileiro, melhor campanha do Campeonato Paulista, o Flávio nem precisa perguntar. Ele vai dizer, é porque tá falando espanhol. É Libertadores. Mas a que vocês acham que se deve isso? De, do nada, o time que vinha tão bem no Brasileiro, da zona do rebaixamento para a classificação para Libertadores, Paulistão, melhor campanha, com algumas atuações muito elogiadas, e aí, de repente, 2 atuações ridículas contra um adversário ridículo na Libertadores. O que vocês acham que se deve isso? Eu só vou falar uma coisinha. Espera o jogo contra o Mirassol, você vai ver se o time não vai jogar bem. Vai jogar. Vai se classificar tranquilo. Porque o Mirassol não se habla espanhol. Você vai ver. Depois vai lá. Nós vimos o jogo de ontem, não vimos? O Mirassol é 1000 vezes melhor do que esses coitados aí. Que, se o Mirassol pega esses caras, bate lá e aqui. Né? Muito melhor, muito melhor. E o Corinthians vai ganhar do Mirassol, vai passar por cima do Mirassol. Aí a torcida vai achar que foi porque eles gritaram. Não dá nada. É porque eles não conseguem jogar mesmo. Não tem jeito. É a tradição. E não é de hoje. Não é de hoje. Mauro e Vamp, por que vocês acham que esse Corinthians, você mesmo, né, Vamp, elogiou muito no fim do ano passado, que estava jogando bem, ganhando, aí esse ano, e do nada quase comete um vexame aí histórico. O que vocês acham que se deve essa queda, de repente, na Libertadores? Ontem, quando a gente saiu daqui, Tico, saímos por volta das 24h30, né? Terminou o Canelada. Eu monto a Tatuapé, estava 35 minutos, né? Sem trânsito, nada. Cheguei lá, Monopate Hotel. Aí tinha um cara com camisa do Corinthians,
o agasalho do Corinthians, alguém que trabalha na comissão técnica, mas a comissão técnica fixa do clube, eu não sei quem é. Estava na recepção, ele falou, digo, pô, e aí, tudo bem? Ele falou, pô, tudo bem. A gente tá. Aí eu vi que era da comissão técnica, né? Pô, a gente tá ganhando jogos agora esse ano, mas não estamos jogando nada. Fomos líder geral no Paulista, mas a gente ainda não fez uma grande atuação. É melhor consertar ganhando do que tá perdendo. Mas o time não tá jogando nada, né? De fato, houve uma melhora muito grande na parte ofensiva, criando mais jogadores importantes. Ali, né, tem o Depay, o Roberto, o Garro, o Carrijo também, que joga bola, o Coronado também, esse ano voltou melhor. Mas a parte defensiva voltou muito ruim. Na temporada, acabei de falar, 14 jogos contra times que, teoricamente, só tem 3 meses de calendários. Noroeste, Velo Clube. Os caras tentam a vaga para uma Série D do ano que vem, mas para essa temporada aqui, no mínimo, vão disputar uma Copa Paulista. Plantéis inferiores é o que vai ter logo pela frente aqui, daqui a um mês. Porque vem um campeonato nacional, aí lá vem Flamengo, vem Cruzeiro, Atlético, Inter, Grêmio, Fortaleza, Vitória, Sport. Então tem que consertar agora. E a própria Libertadores aí, ó, já vai pegar um time de maior qualidade. Tem que acertar sim a parte defensiva. E o Corinthians joga com 3 volantes no meio campo. Ainda assim não tem essa sustentabilidade defensiva. Você tem o Carrijo, você joga com o Ranieri, que ontem não jogou, estava machucado. Você joga com o Bidon, que voltou, né? E o venezuelano lá, Martínez. São 3 volantes que ele podia dar essa proteção toda. E ainda assim, tá virando presa. Movimentação dos atacantes, dá uma puxadinha, o cara vem, ajuda e tal. Mas aí precisa técnico, né? Aí você não vai pegar um time da Venezuela que vai atacar com 7. Quer dizer, você tá pegando 2 caras, 3 caras que tá fazendo uma fumaça, um estrago, e outros times também. Você tem técnico, né? Não adianta nada. Aí, você pode dar um Boeing aí você vai ver, tipo, aí você vai botar daqui a pouco aí a entrevista o pessoal vai botar. O Ramon Dias fala, se quiser que mude, eu tiro os 3 e boto só defensores. É fácil. Mas vocês veem a explicação dessa queda de rendimento ou você nunca achou alguma coisa demais, Mauro? Porque eu gostei do Corinthians no ano passado. Eu elogiei, quer dizer, no fim do ano passado, tava uma draga, tava uma vergonha, de repente, chega Depay, chega Carrilho, o Corinthians cresce, o Yuri Alberto, inclusive, cresce, o Garro já estava muito bem, e o Corinthians vence 9 partidas consecutivas. Igualou recorde, né, do São Paulo e do Internacional, que era o maior número de vitórias consecutivas no Brasileiro, 9. Aí começa esse Campeonato Paulista tendo as melhores atuações. E, de repente, essa vergonha toda contra a Universidade Central. Ou você nunca achou nada demais e achou que foi atípico aquele número de vitórias? A arrancada foi boa, mas antes da arrancada foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, jogando mais da metade do jogo com um homem a mais. Foi eliminado pelo Racing com Depay e tudo na Copa Sul-Americana, né? Esquecemos? Os 2 títulos possíveis foram eliminados. Aí teve uma arrancada final muito bacana, legal e tal. Ganhou a vaga na fase preliminar da Libertadores, ok. E esse ano que eu falo, o Vampeta aqui, todo jogo quase toma gol. Os caras vão lá e resolvem. Tem jogadores bons na frente, resolve. Mas o time não é um time consistente. O Ramon Dias é um técnico, na minha opinião, superado. É um técnico que seu último grande trabalho já tem 11 anos. Foi no River Plate 2014. Campeão argentino quando o time voltou da 2ª divisão. Naquele rebaixamento 2012. E eu acho o trabalho dele comum. E as entrevistas dele reforçam a tese. Eu acho que mostram assim, uma falta de rumo, sem saber muito bem o que fazer ou como solucionar os problemas da equipe, que não são poucos. Problemas defensivos graves. Agora, tem bons jogadores na frente, vai resolvendo. E nós vimos muitos times assim, né? Na história do futebol. Com bons atacantes, e aí o time às vezes não é bem treinado, mas os caras vão lá e resolvem. Jogador bom, artilheiro, o cara mete um gol e tal. É o que acontece com o Corinthians. Aí pegou ontem uma equipe fraca e sofreu porque o time dos caras percebeu que havia condições e foi para frente. Atacou, agrediu, não ficou só se defendendo. Até teve uma coisa curiosa, né? Quando saiu o primeiro gol do Corinthians, aí o Ricardinho estava comentando na televisão, aí ele fala, não, porque não sei o quê, eu vi isso depois até, nos melhores momentos. Não, porque agora se o time do... É um clichê nisso aí, né? Se o Universidade Central sair para o jogo, vai tomar... Ele quis dizer que ia tomar mais gol. Pum, gol da Universidade Central. Ele estava no meio da fala dele, o Luiz Roberto... Gol da Universidade, gol, empatou o jogo. E os caras saíram para o jogo o tempo todo. Eles se fechavam, mas saíam para o jogo. Claro. Porque eles perceberam que dava. Pô, vem cá, não vou ficar aqui atrás. Esse time do Corinthians é um time fraco defensivamente. Eles perceberam isso.
Tanto que eu falei, finalizaram 6 vezes no alvo, na casinha, e o Corinthians 8. Os caras finalizaram quase, chute certo, foi quase o mesmo número, um número muito próximo. Isso é inadmissível. Só esse dado, para mim, já é aterrorizador. Como é que um time tão fraco vem aqui em São Paulo e chuta tantas vezes na meta do Corinthians? A reação da torcida mostra isso. O torcedor passou um sufoco ontem, Thiago, que ele não queria passar, ele não imaginava. O cara pensou, não, semana passada foi lá na Venezuela, o time jogou mal, empatou, mas hoje a gente vai lá para ver uma goleada, atropelar esses caras, se classificar sem susto. Assim, ninguém foi ontem para o estádio para viver emoção. Essa que é a realidade. O torcedor não vai com o time fraco querendo emoção. O cara vai para ver uma vitória tranquila, tomar sua cervejinha, dar risada, ir para casa. De repente, todo mundo com o coração saindo pela boca, pô. Todo mundo desesperado. E no final, ele, porra, gol no final, aquela coisa toda, lógico, não, todo mundo comemora, acaba sendo emocionante, mas não é o que você espera num jogo desse. Aí depois que passa aquela adrenalina toda, o torcedor pensa, caramba, por que esse perrengue todo? O que está acontecendo? E é isso, está acontecendo que o time não é um time bem treinado. Mas, repito, com bons valores do meio para frente, ele consegue, às vezes, bons resultados. A arrancada no final do ano foi boa, mas, repito, os títulos possíveis não ganhou, que era um grande objetivo do Corinthians, ganhar uma competição. Aliás, se tivesse vencido um dos dois, nem estava jogando agora, já estava na fase de grupos. Mas foi eliminado, repito, pelo Flamengo com um homem a mais, durante mais da metade do jogo, né? A expulsão do Bruno Henrique foi com 27 minutos aproximadamente, e contra o Racing também foi detonado, foi o Memphis Depay em campo e tudo, lá na Argentina, perdeu e não venceu aqui, né? E perdeu lá. E acabou ficando também sem a Sul-Americana. Tivesse vencido um dos dois, já estava lá na fase de grupos, classificado, tranquilo. Aí deu essa arrancada, que foi realmente digna de elogios, no final do ano passado. E isso talvez tenha mascarado um pouco aquele momento, as deficiências do time. E o detalhe, do ano passado para cá, era para ter melhorado. Porque o Corinthians teve assim 3-0 no Bahia, 3-0 no Grêmio, 2-0 no Palmeiras. Jogos que ele não foi vazado e ele fez gols, no plural. 3-0, 3-0, 2-0, né? E agora o que acontece? Quase todo jogo sendo vazado, sofrendo diante de equipes mais fracas. E esses 2 jogos foram bem preocupantes para o torcedor do Corinthians. A cobrança, eu acho que ela é pertinente. Ontem o Vampeta levantou uma tese aqui, que seria legal a gente falar de novo, que o time do Corinthians tem uma fragilidade defensiva, não há dúvida. E, obviamente, os 3 melhores jogadores são os atacantes, né? O Garro, o Depay e o Yuri Alberto. Mas o Vamp levantou uma situação que eu concordo com ele. Os jogadores da defesa do Corinthians não são piores do que da maioria dos times que nós temos aqui. O problema é a montagem do time. Né, Vamp? Você falava ontem sobre isso. Os zagueiros estão tudo quase... Né? Vamos ser a zaga do Flamengo, o resto aí é tudo... E o Murilo com o Gustavo Gomes, que também... O ano passado... Mas você vê, você tem o Félix Torres, você tem o Kaká, nada de extraordinário, mas... André Ramalho. O André Ramalho, que foi super elogiado quando chegou. Aí nós já temos 3 caras que, né? Aí os laterais, se você souber segurar um e soltar o outro na hora certa, que ele manda os 2 para o ataque, né? Você consegue montar um sistema defensivo razoável. Esses caras são maravilhosos? Não são. Mas eles não são péssimos. Não é para tomar 6 chutes no gol do Universidade Central da Venezuela. A menos que esteja mal montado. Não é? Os jogadores são péssimos? Não são. O nível deles é bem razoável dentro do que a gente tem por aqui.